Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Samir, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo quero falar sobre a eficácia da oração. Você sabia que orar não é simplesmente se comunicar com Deus? Alguém disse que orar não muda Deus, mas nos muda a nós mesmos. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo pessoas orando e fazendo Deus agir em seu favor. Em todo o Antigo Testamento nós vemos isso. Nós vemos até mesmo homens como Elias orando e fechando o céu, e orando de novo e abrindo o céu. Vemos na igreja primitiva, no livro de Atos, a igreja orando por Pedro, que estava na prisão, e Deus manda um anjo que vai e liberta Pedro de maneira sobrenatural. Então, quando alguém diz que quando oramos apenas mudamos a nós mesmos, essa pessoa não fez um exame mais aprofundado da palavra. Porque a oração tem inúmeros objetivos. A oração nos leva a ter intimidade com Deus, comunhão com Deus, a ter uma espiritualidade mais profunda, a nos encher do Espírito Santo. Mas a oração também traz resultados. A oração muda circunstâncias. A oração muda pessoas. A oração abre portas. E isso é a Escritura que nos diz. A oração traz livramento. Então é nesse sentido que eu quero falar sobre a oração eficaz. A oração que traz resultados. E para isso, quero ler um texto na palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo de número 7 e 8, que nos diz: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Observe que Jesus está fazendo aqui uma afirmação. Ele não está dizendo, quem sabe, se for um dia apropriado, se eu estiver de bom humor neste dia, ou se estiver na minha agenda. Mas ele segue afirmando, peçam, vocês vão receber. Procurem, vocês vão encontrar. Batam, e a porta vai se abrir. Porque todo o que pede, recebe. Todo o que procura, acha. E todo aquele que bate a porta será aberta. Meus irmãos amados, quando nós olhamos para esse texto, nós só temos duas maneiras de entendê-lo. Ou dizemos que isso aqui não é bem assim, e tem muita gente que diz isso, infelizmente. Ou tomamos isso como verdade absoluta. Para mim, a palavra de Deus é a verdade. Para mim, a palavra de Deus, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus revelada aos homens. Isso faz toda a diferença. Então, quando eu leio esse texto, eu entendo que o meu Senhor está fazendo uma afirmação que vale para mim e para todo aquele que der crédito à sua palavra. Se Jesus disse, peçam e receberão, para mim é ponto. Acabou. Não foi isso que ele disse? E ele vai adiante, dizendo, procurem. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Batam. Se vocês baterem, a porta vai se abrir. Agora a grande pergunta sobre esse texto, por que três expressões diferentes para falar sobre a oração? Bem, queridos, Jesus era o mestre por excelência, o maior de todos os mestres.
Se alguém sabia e sabe ensinar, é o Senhor Jesus Cristo. E ele está falando aqui da oração no seu modo abrangente, no seu modo mais amplo da questão. Porque pedir, muita gente pede, mas nem todos recebem. Porque, já diz Tiago na sua epístola, no capítulo 1, porque não sabem pedir. Mas como assim, pastor? Nós precisamos saber pedir. Estas três afirmações, uma complementa a outra. Então, em primeiro lugar, ele diz peçam, ou seja, comecem a pedir, tenham um objetivo de oração. Pedir é uma coisa, porque sabemos que a oração ela tem vários propósitos, como eu já disse. Oração traz intimidade com Deus, e esse deve ser um dos propósitos primários da nossa vida, buscar intimidade com o Senhor, buscar comunhão com Deus, procurar conhecê-lo melhor. Também podemos nos encher do Espírito Santo, e isso é por meio da oração. Mas a oração também ela traz resultados. Ela muda circunstâncias e temos visto isso todos os dias, inclusive está na palavra. Várias situações irreversíveis foram revertidas por meio da oração. Então, em primeiro lugar, Jesus ele fala dizendo: peçam e vocês receberão. No entanto, ele não para por aí. Aí ele prossegue dizendo: procurem e vocês encontrarão. E procurar agora está falando então de persistência na oração. Porque não basta pedir. Muitas pessoas pedem, começam a pedir, mas por não receber nos primeiros dias, nas primeiras semanas, acabam desanimando e param. E eu falo disso com experiência. Mas não basta pedir, precisamos ter a persistência como quem procura por algo. Por isso Jesus complementa o pedir com procurar. Porque quando procuramos por alguma coisa, nem sempre encontramos no primeiro dia, ou nos primeiros dias, na primeira semana, na segunda. Há coisas que procuramos por dias, há coisas que procuramos por meses e há coisas que procuramos até por anos. Eu já orei por algo a Deus que eu recebi logo. Já orei por algo a Deus que recebi dentro de poucos dias. Mas já orei também por questões que Deus me respondeu com 1 ano ou mais de 1 ano a minha oração. Porém, Ele prometeu responder. Isso é o que é o mais importante que precisamos entender. Peçam e vocês receberão. Mais adiante ele diz: porque todo o que pede ele recebe, mas o que pede também na condição de alguém que procura, que persiste, sabendo que uma hora ele vai encontrar. Então precisamos entender que não basta pedir, mas temos que orar como quem procura algo, com persistência. E mais adiante ele fala então dizendo: batam e a porta vai se abrir. E agora, além de pedir e de persistência, nós temos resiliência. E o que é resiliência, pastor Samir? Resiliência é permanecer firme com a nossa postura e determinação, mesmo em situações adversas. Tudo está dando errado, mas permanecemos firmes no mesmo propósito. Isto é resiliência. Então nós encontramos nesse texto a questão de pedir, persistir pedindo e orar com resiliência. Ou seja, não apenas pedimos, mas pedimos como quem está procurando. Podemos demorar alguns dias, meses, ou até, quem sabe, 1 ano ou mais, para encontrarmos o que procuramos. Mas também oramos como quem bate. Você já observou que quando chegamos na casa de alguém e batemos, nem sempre a pessoa abre de primeiro a porta? Temos que bater muitas vezes, algumas vezes, e às vezes até bater um pouco mais forte, porque os donos da casa estão lá nos fundos e não ouviram ainda a nossa batida. Então Jesus está falando de resiliência.
tudo está dando errado, mas eu continuo batendo na porta de Deus, porque Ele vai abrir. Ele prometeu. Se a sua palavra é a verdade, ela tem que se cumprir. Ela vai se cumprir. E o melhor de tudo, ela se cumpre na nossa vida. Jesus, em um outro texto, ele conta uma história de uma viúva pobre que ia a um juiz iníquo para julgar a sua causa. Porém, o juiz fazia pouco caso desta senhora, mas ela não desistiu, ela continuou indo vez após vez a este juiz, que por fim acabou julgando a sua causa, não porque tivesse interesse de julgá-lo ou porque fosse um juiz bom, mas para que ela parasse de aborrecê-lo com a sua insistência de pedir para que julgasse a sua causa. E Jesus, ali nesse contexto, diz que assim também Deus nos responderá se persistirmos naquilo que pedimos. Então, em outras passagens da Bíblia, vemos estas questões da persistência, da resiliência. E talvez esteja nesse ponto que muitos estão falhando, estão pedindo, mas pedem por alguns dias e desistem, param de pedir. Eu falo isso no meu vídeo aqui no canal, onde eu falo e ensino sobre a oração. Mas a oração tem que ser acompanhada, segundo o ensino de Jesus, pela persistência de alguém que procura por algo. Porque se procuramos, temos aqui a promessa que vamos encontrar. A oração ainda deve ser acompanhada de alguém que bate a porta. Porque se estamos batendo a porta de Deus, temos a promessa aqui de que ela será aberta. Então, meu ensino e minha orientação para você neste vídeo, peça, mas não fique apenas no pedir. Comece a procurar em oração. E não fique apenas no procurar. Se for necessário, comece a bater. Mantenha a sua resiliência. Talvez estou me dirigindo a pessoas aqui que tudo está dando errado na sua vida. Vida sentimental, vida profissional, vida ministerial, espiritual. Mas nós temos aqui uma grande promessa. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura, ele encontra. E a todo aquele que bate, a porta vai se abrir. E eu quero dizer para você de uma maneira profética, embasado na palavra, a porta vai se abrir para você. Você vai encontrar o que você está procurando em Deus. E as suas orações serão respondidas, porque eu entendo pela palavra que Deus tem prazer em responder às nossas orações. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que Deus não é glorificado nas nossas derrotas, mas Deus é glorificado sim nas nossas vitórias. E a pessoa que tem essa postura bíblica que Jesus ensina, de alguém que pede, mas não apenas pede, ele pede como quem procura algo, com persistência. E ele persiste como alguém que bate a porta com resiliência. Porque essa é uma questão chave, porque quando estamos por um tempo pedindo e tudo parece que piora ainda. Então o diabo chega e diz, para de pedir, Deus nem te ouve. Deus não está nem aí para a tua oração. Desista. E infelizmente muitas pessoas acabam caindo nesta mentira de Satanás. Mas neste dia Deus chega até você e te faz uma afirmação, e aqui é palavra de Deus, porque todo aquele que pede, recebe. Todo o que procura, encontra. E a todo o que bate, que tem a resiliência, ele está batendo. O mundo está desabando sobre a sua cabeça, mas ele está batendo a porta de Deus. Jesus diz, e a porta se abrirá. Que Deus te abençoe através desta palavra. Que Deus ilumine o teu entendimento. E se você chegou até este vídeo desanimado, cansado e dizendo, pastor, já pedi tanto, Deus não me respondeu, está aqui a resposta para você.
Está aqui o segredo para você. Coloque-o em prática. Viva a palavra de Deus, porque Deus é glorificado em nossas vidas quando nós temos o testemunho da resposta para contar. Quando nós temos uma história de superação e um testemunho de vitória para contar. E eu quero declarar sobre a sua vida que Deus tem vitória para você. Que há um interesse muito grande de Deus em mudar a tua situação, seja afetiva, seja familiar, seja financeira, não importa. A Escritura diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Eu quero orar com você agora, mas antes de orar, como sempre eu peço, por gentileza, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Comente aqui embaixo se Deus falou com você através desta palavra. Clicando aqui e abrindo a descrição do vídeo, você encontra uma chave Pix. Se Deus tocar no seu coração de abençoar o meu ministério com uma oferta voluntária, você pode fazê-lo através dessa chave Pix. E hoje à noite nós vamos ter, às 8 horas da noite, eu vou postar o primeiro vídeo de intercessão pela sua vida. A leitura de um salmo e intercessão. Aguardo você às 8 da noite. Oremos ao Senhor. Pai querido, te louvamos por esta palavra, Senhor. Tua palavra é a verdade. Tua palavra, Senhor, é o alimento para a nossa alma. É a luz para os nossos caminhos. Tua palavra, Senhor, é o que nos traz a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Quem sabe estou, meu Deus, me dirigindo a pessoas que já desistiram da oração. Pessoas que estão vivendo enormes pressões na sua vida, pressões financeiras, pressões psicológicas, pressões espirituais, enfermidades, desânimo, cansaço. Até, meu Deus, a sua fé tem sido questionada, meu Deus, e posta à prova. Mas eu oro por todas estas pessoas para que esta palavra seja uma semente plantada em boa terra. Que estes que me ouvem neste momento entendam que não basta apenas pedir, precisamos pedir como quem procura. E precisamos permanecer pedindo como quem bate a porta. Que a nossa oração esteja, meu Deus, junto com a nossa persistência e com a resiliência de nunca desistir, mesmo em meio às maiores adversidades da vida. Porque fiel é aquele que prometeu, e aquele que prometeu disse: todos que pedem recebem, todos que procuram acham, e a todos que batem a porta será aberta. Que assim seja com a vida de todos que me ouvem agora. É a minha oração e desde já, pela fé, eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor assim nos permitir.